E quando você pega o câmera para demonstrar alguns pontos de toxina botulínica nos pés de galinha? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso e demonstrar na prática esses pontinhos que são estratégicos e, por que não, também na face masculina. Bem, pessoal, a gente tem a participação hoje do Cauã, o Cauã que é responsável, sem dúvida alguma, junto com o time dele, por esses mais de 4 anos aí de canal, muito cuidadosamente produzidos, editados pela Go Ahead. E é um cara que tá pisando nos seus 37 anos, então tá a caminho dos 40. É horrível, mas parece que a gente é trágico na dermatologia estética. Mas é um cara que, como muitos homens dessa idade, que estão ali entre os 35 e 40 anos, já começam a experimentar o desejo e, por que não, de frear alguns sinais do tempo. E aí o que o Cauã estava conversando comigo enquanto a gente gravava outros conteúdos, né, o que rolava nos bastidores, era sobre como prevenir ou o que fazer para não deixar com que as rugas dinâmicas se tornassem rugas estáticas. E aí eu coloquei para ele, por que não pensarmos na nossa grande amiga, nossa grande aliada, toxina botulínica do tipo A. Então é isso que vocês vão me ver fazendo rapidamente no Cauã. Eu já deixei os pontinhos marcados porque o objetivo do vídeo não é ser uma aula sobre a aplicação do Botox, muito embora acaba que a gente pega alguma coisa na prática e está tudo certo, mas o objetivo maior é a gente conversar sobre o papel relevante do Botox, e aí eu falo com tranquilidade a marca sem nenhum conflito de interesse, porque não sou speaker da Allergan, sempre brinco que a Allergan está me perdendo, mas porque é a minha toxina botulínica de predileção e a que eu uso no momento. Então vamos lá, sem mais delongas. Eu tenho por hábito me enluvar só na mão que toca na pele do paciente, entendendo, sobretudo no caso da toxina botulínica do tipo A, que são injeções muito localizadas, muito pontiformes, e higienizar a pele com álcool, e aí ele sente o geladinho do álcool. Qualquer coisa fecha o teu olho, calma, porque o álcool pode te incomodar um pouquinho. Eu marquei a porção mais lateral dos orbiculares dos olhos, tá? Porque ele estava começando a se queixar, especificamente do que a gente chama de pés de galinha. E aí o que eu acho relevante, que eu quero, através do Cauã, encorajar outros homens que pisam nessa faixa etária. Primeiro, a desconstrução do medo da agulhinha, né? É uma agulha muito fininha, a gente usa para administração da toxina botulínica do tipo A, uma agulha muito fina, muito delicada. Geralmente essas agulhas se apresentam comercialmente com 6 milímetros ou com 8 milímetros, eu particularmente prefiro a de 6 milímetros, e em alguns momentos eu acredito que eu use 2 a 3 milímetros, ou seja, a metade, no máximo, do comprimento da agulha. Poucos são os músculos, eu diria, na face que a gente usa todo o comprimento da agulha. É claro que o paciente sente, sim, uma espetadinha na pele, mas é uma espetadinha muito fina. E eu acho que essa conversa com o paciente pré-procedimento ela é muito relevante. Eu acho que nunca a gente deve mentir para o paciente sobre a dor. Acho, desculpa com todo respeito, mas assim, uma bobeira ficar falando que foi feito um laser novo, que agora esse não dói nada. Pessoal, mentira. Os procedimentos sempre têm algum desconforto. Talvez a maneira com que as coisas estejam sendo entregues estejam cada vez mais preocupadas e conseguem, de fato, entregar um pouco mais de conforto ou um pouco menos de desconforto.
Mas não entregar nenhuma dor é continuar sentado no sofá vendo televisão. Porque se a gente for puxar um pelinho na pinça, tem dor. Por que uma picadinha não vai ter dor? Um disparo de um laser não vai ter dor nenhuma? Então desconfiem desses assuntos. Gosto de conversar com o paciente de que ele vai sim sentir uma picadinha na pele, muito fininha, muito pontiforme, muito leve. E no caso da administração da toxina, eu vou te falar que em alguns casos específicos eu mais deixo o paciente consciente, sensibilizado sobre a ardência da toxina, a ardência do Botox, quando a gente entrega ele no músculo, do que propriamente a picadinha na pele. Tá? Eu acho que o Cauã é um exemplo ótimo, porque ele está fazendo a sua primeira toxina da vida. A gente está começando devagar, só pelos pontinhos dos famosos pés de galinha, para que quando ele sorria forte, a gente não tenha isso tão evidenciado, tá bom? E se tiver que sentir dor, vai aparecer no vídeo, porque a gente não quero combinar com ele, dele fingir que não está sentindo nada, para que seja uma coisa realmente realista e que traga para vocês que gostem desses vídeos com conteúdo um pouco mais prático, uma coisa um pouco mais tranquila mesmo, mais vida real mesmo, tá? Então vamos lá. Eu mais uma vez limpo. E aí vocês estão vendo que aonde eu marco é onde eu quero o meu alvo no músculo. Mas eu não entro no ponto de branco, pintadinho de branco, ou de pretinho, ou de marronzinho. A gente poderia usar qualquer um desses lapisinhos que são utilizados para maquiagem. A ideia é que a gente entre fora dessa área para não ter o risco de tatuagem da pele, embora cada vez mais esses lápis sejam de base vegetal, de boas matérias-primas, mas não correr o risco de levar esse pigmento exógeno para dentro da pele. E aí eu entro sempre branquinho, ao redor do branquinho, mas o meu alvo lá na profundidade, aonde eu imagino estar o músculo, tem que coincidir com a minha marcação branquinha. Então vamos lá, com a primeira picadinha. O orbicular, como é um músculo muito fininho, picadinho. Entrego a quantidade que eu planejei para ele. Não quero ficar falando em doses nesse vídeo, porque o objetivo não é esse. Vocês viram que assim, ele tolera, ele sente a picadinha, limpei e gravei na minha mente outra picadinha. Como é? Limpo, rapidinho. E a última desse lado. E aí vocês percebem que a gente consegue ver uma pequena elevaçãozinha nas regiões que foram inoculadas à toxina, vamos falar dessa forma. E aí esses altinhos, eles se desfazem em alguns minutos ou poucas horas, e aí a gente vai ter já nos primeiros dias a experiência do Cauã, e aí em sendo ele um cara que está diretamente atrás do processo todo, a gente vai ver como que a gente arquiteta esse processo para tentar trazer para vocês também e ilustrar o processo ao longo dos dias, tá bom? Vamos lá para o outro lado. Picadinha. Ardidinho. Mesma coisa. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Que ele sentiu mais, perceberam? Pronto. Seguro. Procedimento concluído com sucesso. Deixa eu voltar a enxergar vocês, porque eu estou olhando para onde está a câmera. Mas eu não estou vendo com propriedade, porque o Dr. Léo tem 2,75 de miopia. E aí, enfim, pessoal, toxina feita, parte lateral do orbicular dos olhos do Cauã tratada. Claro que o ideal é a gente quase sempre, se não sempre, na minha opinião, revisar esse paciente, acompanhá-lo nas próximas 2 a 3 semanas no máximo. Eu acho que 2 a 3 semanas é um período muito adequado para a revisão do procedimento com toxina botulínica do tipo A. E o que a gente vai esperar que o Cauã experimente nos próximos dias? Que em torno
de 2, 3 a 5 dias. Em geral, ao longo da primeira semana, vamos falar dessa forma, porque a velocidade é variável entre os indivíduos, ele vai percebendo uma certa limitação do movimento. Então ele vai sorrir, ele vai mastigar, ele vai falar com amplitude e ele vai ver que o terço inferior, o terço médio da face estão absolutamente íntegros, mas o que eles provocavam de rugas de expressão na lateral dos olhos, nos famosos pés de galinha, isso ele vai observar que diminuiu muito ou que apagou. Eu não planejei para ele uma dose de apagamento total. E aí por quê? Isso é uma dica que eu daria, embora também não goste disso como receita de bolo, para quem já me conhece de outros vídeos sabe. É um homem que está experimentando o procedimento pela primeira vez e que, de uma maneira geral, culturalmente, não quer aquele rosto muito congelado. E aí eu não estou tendo aqui nenhum preconceito de gênero, porque eu diria com tranquilidade que até mesmo as mulheres hoje em dia não desejam mais aquela mímica absolutamente congelada. Muito embora a gente sempre precise conscientizar o paciente de que faces mais naturais vão estar pautadas em doses mais amenas, mas tem como risco uma vida útil mais curta desse Botox. Então isso é algo que precisa estar bem alinhado com o paciente. Eu particularmente prefiro os resultados mais naturais e o paciente consciente, ou a paciente consciente de uma menor duração dessa toxina botulínica, para que a gente não defenda aquelas caras muito estateladas sem mímica. Eu acho que a gente precisa se expressar. A expressão não se faz só pela palavra falada, escrita, mas pela expressão da face e do corpo, tá bom? É isso, pessoal. Não quero me prolongar muito nesse vídeo, não. O objetivo era fazer um conteúdo um pouco mais prático para balançar aí com os nossos vídeos que são de conteúdo mais teórico. Aproveitar a participação elegante do Cauã, que ó, praticamente não está sangrando. Vocês percebem, se a gente for fechar a imagem, um leve calombinho, né, falando no português claro, que daqui a 30, 40 minutos, 1 a 2 horas no máximo, não vai existir mais. Aqui eu vou preparar só a pele dele agora para ele ir embora para casa, e assim seria com todos os outros pacientes também. E a gente tenta ver como é que a gente vai fazer aí para documentar a evolução dele, tá certo? Beijo, até semana que vem e juízo com a pele.